Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado no Hotel Blue Tree Prêmio Manaus. Nosso convidado, Gaetano Antonácio, escritor, membro e fundador da Associação dos Escritores do Amazonas, da Academia de Letras, Ciências e Artes. Gaetano tem sido um ativista cultural, uma extensa produção literária, dando uma contribuição importante para a literatura do Amazonas. Agora vamos falar de Entidades e Monumentos, uma obra que tem a sua importância no contexto principalmente da pesquisa histórica. E o livro vem colorido numa segunda edição. A quem se destina essa obra, Gaetano? Uma obra de pesquisa, uma obra importante, a quem se destina? Em primeiro lugar, eu diria que se destina a estudantes universitários do ensino médio fundamental, a professores, pesquisadores, turistas que visitam nossa cidade. Realmente é uma obra que poderá levar muito conhecimento a quem nos vem conhecer pela primeira vez. E o povo de modo geral, o povo leitor, quem gosta, quem aprecia história, né? Quem aprecia a história do Amazonas, quem gosta de ver as raízes de um povo, como é que tudo começou. Aí nós estamos esclarecendo alguns pontos de uma maneira breve, é um breviário de cada entidade, né? Porque senão não daria só num livro. E isso realmente é uma contribuição que eu espero levar aos meus amigos, aos professores e alunos, que possam, naturalmente, até contestar algumas coisas, ajudar a acrescentar também outras, para a gente poder fazer um negócio mais completo, talvez numa terceira edição, né? Agora, o livro na segunda edição, a primeira edição esgotou, ela disse para que veio, uma obra esgotada é uma obra que merece respeito, porque foi lida, foi comprada. E agora, na segunda edição, quantos exemplares você editou nesta segunda edição? Segunda edição, né? Considerando preço e tudo mais, já tendo uma edição já feita, né? Nós editamos apenas uns 350 livros para poder entregar ao povo, né? Sendo que aí nós temos uma maneira de se esgotar realmente, se alguma entidade, como houve no passado, comprar alguns volumes para premiar visitantes, como o Governo do Estado, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura fizeram isso, a Secretaria de Educação, que fizeram isso, então nós estamos preparados para fazer mais 500 a qualquer hora, sem problema. Tá certo. Bom, trata-se de um repositório importante para a nossa história. Você retrata uma série de instituições. Como você analisa esse fato, o fato de devolver à sociedade a história da instituição? Nós estamos caminhando pela rua e nos deparamos com um prédio, com um edifício e não sabemos quem construiu, quando construiu, como inaugurou. Você retrata esses detalhes todos. Com certeza o interesse é esse, a finalidade foi essa, né? Mostrar naturalmente como não foi fácil naquela época fazer tanta coisa bonita, né? Usando o Arte Nouveau como modelo. E depois, Abraão, a gente tem que observar o seguinte: nós perdemos numa década verdadeiros monstros sagrados, amantes da Amazônia, como Maripiranga, Samuel Benchimol, João Mendonça de Souza, Carlos de Araújo Lima, e eram pessoas que vinham mantendo, né, alguma coisa sobre essa questão histórica no Amazonas. E aí a gente vê que a sucessão não tem sido muito grande, tem sido um pouco a gente até conta com a contribuição esforçada de alguns alienígenas, de algumas pessoas que vêm de fora, se montam raiz aqui e começam a escrever sobre o Amazonas. E isso tudo nos preocupa, porque a cultura de um povo, a raiz de um povo, jamais poderá ser esquecida. Então a finalidade, a busca incessante no meu trabalho é essa, é de tentar realmente resgatar algumas coisas que os nossos antepassados fizeram, de modo geral, e que agora tem coisa nova. Por exemplo, esse livro não consta a ponte Manaus-Iranduba. Me reclamaram já isso. Eu digo, olha, isso fica para um outro historiador, para outra pessoa que venha fazer a nossa história contemporânea, que comece a pensar nessas outras obras que estão sendo feitas. Porque tem muita coisa aí, um estádio como esse que está sendo construído aí, ficando pronto, e é um monumento realmente para a nossa cidade, ele vai servir para outros. Não é só futebol, não se pensa num estádio desse só para futebol, é uma arena. Então isso tudo tem que ter a sua história traçada para ver o sacrifício que se teve para poder erguer um monumento desse. E isso
nós estamos sentindo a ausência de historiadores. Você é um historiador também, sabe como eu, como é difícil a gente manter isso. Que é isso e livro infantil, livro para criança, que se você não fizer colorido, não vende nenhum. Então, todas essas nuances que a gente vai percebendo, a gente vai tentando preencher essa lacuna. Eu acho que o Amazonas necessita de outros historiadores, não só nós, mas outros, para substituir essa pleiade maravilhosa que desapareceu e que agora a gente vive só de história deles, a história deles. Você vê, por exemplo, quando você fala em empresariado amazonense, lá em São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, na grande cidade, o pessoal, mas na hora, é Ibê Sabá, Isaac Benzecri, o seu Antônio Simões ainda, que é mais contemporâneo, é o pessoal do passado. Então você não tem os empresários do momento, que nós temos uma turma aí de empresários valorosos, inclusive sucedendo a família, os pais, e multiplicando o que eles deixaram. É importante dizer isso. Eu não quero fazer merchandise agora aqui, mas você sabe disso. Tem uns amigos nossos que pegaram a empresa dos pais que já eram a tradição e multiplicaram a fortuna que eles tinham, partiram para outras frentes, para outros negócios. Isso não está sendo, lá fora não está sendo comentado. Você não tem esses nomes como grandes empresários da Zona Franca. Quando fala no Amazonas, você vai para o distrito, os diretores das empresas do distrito, a tecnologia, mas os desbravadores que continuam aí fazendo o trabalho que o pai começou e tudo mais, esses não estão sendo conhecidos. Falta historiadores para essas coisas. Eu estou me propondo a fazer um livro sobre esses empresários. Eu vou elencar aí uns 20, 25 e mostrar que a luta continua com eles e que continua de uma maneira muito mais proveitosa até, tecnológica, com mais concorrência, com mais dificuldade do que os pais deles enfrentaram. E eles estão aí vitoriosos. E ninguém está se preocupando em fazer esse resgate. E eu acho que é preciso fazer sim. Eu peço licença ao nosso convidado, Gaetano Antonácio, peço licença de você, telespectador. Claro que nós vamos voltar em seguida, mas eu quero falar com você que não pode consumir açúcar, você que está fazendo regime. Olha, eu quero sugerir para você o Guaraná Regente Zero. Você sabe qual é a diferença do Guaraná Regente Zero? É que ele é Guaraná do Amazonas. Mas olha, eu volto em seguida, me aguarde, voltamos já. Olá, telespectador do AmazonSat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. O prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.